Sou Marília, sou zootecnista, sou consultora do Sebrae, responsável pelo programa chamado Favo Cheio, que está sendo desenvolvido aqui no sertão de Alagoas. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade à comissão, em nome de Jean, Pedro e as demais pessoas, a federação, a Diego, pelo convite, na verdade, pelo espaço, para a gente mostrar dentro do seminário, dentro de um evento desse, um trabalho que está sendo realizado no sertão. E eu acredito que poucas pessoas conhecem, têm o conhecimento do que está sendo feito lá na região. Isso. O projeto Favo Cheio, ele está inserido, na verdade, dentro de um programa maior chamado Sertão Empreendedor, que ele vem sendo desenvolvido aí em vários estados do Nordeste. Então, qual é o objetivo do Sertão Empreendedor? Para poder a gente entender um pouquinho do que se trata o Favo Cheio. Ele visa promover a competitividade e sustentabilidade dos empreendimentos rurais no semiárido, ou seja, é um programa voltado para o semiárido, com foco no empreendedorismo, na difusão de tecnologias sociais, na produção, na gestão. Eu diria que o projeto o Sertão Empreendedor, o coração do trabalho é a gestão, é o gerenciamento da atividade, das atividades envolvidas. As boas práticas de convivência com o semiárido e o público-alvo são quem? Quem é esse público? É o empreendedor, é o produtor que está lá na ponta, né? Então, esse é o objetivo do Sertão Empreendedor. Alguns focos aí para a gente entender também um pouco melhor. Contribuição para a formação profissional rural e qualificação profissional. Aragão falou aqui sobre profissionalização. Então, a gente tem batido bastante sobre isso. Então, levar a capacitação. Na verdade, Pedro também reforçou. Cursos e capacitações, né, Pedro? Acompanhamento via Sebrae, via Senac, já foi feito de tulha, né? Ou seja, já foi um balaio grande despejado por aí afora. O que é que eu tenho encontrado enquanto Favo Cheio, enquanto técnico extensionista do campo? Eu tenho encontrado realmente muito apicultor. Eu vou fazer uma brecha aqui dentro da apicultura. Eu tenho encontrado muito apicultor com muitos certificados, com bastantes cursos básicos de manejo. Já fui ao Aldério 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes. Mas o resultado, propriamente dito, lá no apiário, a gente não consegue enxergar. Os números, quando eu falo de gestão, eu estou falando de números. E aí, quanto é que custa para produzir 1 quilo de mel aqui no seu apiário? Ao longo desses 10 anos de atividade, 15 anos, 5 anos, 2 anos? Não sei. E aí, assim, a gente encontra, sabe, Pedro, realmente bastante conhecimento, bastante fonte de informação, mas aplicabilidade zero. Me perdoe a sinceridade, mas a gente tem encontrado isso e eu não posso falar de uma forma diferente, certo? Então, dentro do sertão, a gente tem um dos objetivos é levar realmente mais capacitação, dar oportunidade para envolver família, filhos, parente, primo, menino, cachorro, papagaio, periquito, que não tenham conhecimento e gerar mais uma vez, levar mais uma vez essa fonte de conhecimento, difundir tecnologias de gestão e boas práticas. Mais uma vez, Pedro reforçou a parte de inovação tecnológica. A gente não está mostrando nem promete milagres. Então, o Favo Cheio, que desmistifique. Eu estou no sertão, já tenho um tempo, já trabalhei com outro programa que eu vou comentar com vocês um pouquinho à frente, que foi de onde surgiu o Favo Cheio, e a gente sabe da dificuldade de você implantar qualquer novidade. Então, você vai lá, ouve falar de alguma coisa. Não, fulano agora vem aqui para inventar a roda. A gente já tem capacitação, a gente já tem tantos anos de apicultura, e esse projeto aí que vocês estão é mais um projeto. E a ideia que eu venho apresentar para vocês aqui não é de mais um projeto. Então, como todos sabem, né, dentro do Sebrae os recursos hoje são escassos. Então, a gente está dentro de um programa maior e a apicultura ela é uma cutícula de unha, em termos de recurso, em termos de oportunidade. Então, esse é mais ou menos o foco do trabalho.
Outras ações, implantação de unidades de referência, como o professor Odério falou há pouco com a gente, não adianta montar grandes projetos com grandes sacadas, se você não tem um apicultor que serve de referência para os demais. Então, a ideia também é você trabalhar com foco dentro da metodologia e que aquele apicultor que seja destaque, seja ele de pequeno porte, de médio ou de grande, que ele sirva de exemplo para os demais. E a gente chama, dentro da metodologia, a difusão por inveja. Quando o fulano está fazendo um negócio ali, está certo. O que é aquilo? Vamos lá. Aí faz o copia e cola. Chega lá, vê, volta e faz. Acha que já sabe de tudo, que já tem capacitação. E algumas coisas não estão dando certo. A gente tem vivenciado isso também, Tiago. Dentro do projeto, melhoria de gestão, controle, acompanhamento e avaliação das ações e o respeito ao saber popular, ou seja, eu sou a responsável técnica, né? Então, o que Pedro já falou aí, eu ainda encontro uma dificuldade e resistência maior, primeiro por ser mulher, e segundo, os cabos dizem logo, essa menina sabe de quê? Essa menina não entende nada, né? O Sebrae manda uma menina aí, toda de botinha, toda arrumadinha, quando eu botar aqui, quando eu apertar aqui na fumaça, diminuir a fumaça, a bicha vai levar uma pisa e vai correr. Aí eu faço o quê? Eu faço o contrário, diminuo a fumaça, deixo os cabos apanhar um pouquinho. E aí, quando o bicho está pegando, eu digo, pronto, agora ele tem uma perreada aí? Não, tá tudo certo. Pronto, então aqui é meio que na unha, sabe, Diego? A gente não precisa, na verdade, assim, mostrar que sabe. Porque a gente tem um pouquinho de bagagem. Mas vocês que estão no campo, que têm 10, 15, 20 anos de apicultura, tem muito a contribuir também. Eu tenho aprendido bastante com a turma, minha turma de mais idade. Eu tenho as 3 faixas etárias. A gente tem a turma iniciante, dentro do programa hoje, que tem 1 ano e meio de programa, tem aquele de até 5 anos, e eu tenho a turma aí, a turma mais experiente, turma de 10 anos de apicultura para frente, e a gente tem conseguido fazer um trabalho bacana, certo? Vamos para cá. Dentro do Sertão Empreendedor, os eixos de atuação estão eles, a apicultura, a bovinocultura de leite, a ovino-caprino e a avicultura. Então, dentro desse programa, existe a quantidade de vagas destinadas para os produtores que queiram participar do programa. Qual é a diferença desse programa? O produtor paga uma contrapartida. Eu diria que esse é o gargalo hoje, para poder a gente fechar o número mínimo de 30. Por quê? Ao longo desses anos, ninguém nunca pagou nada. Então, sempre receberam a consultoria, a orientação, a capacitação, 0,800. Ou seja, sempre tinha alguém ali bancando. E hoje, esse valor, e aí eu vou já adentrar a apicultura, esse valor hoje é mensal de R$ 48. E aí a gente entende também que o tempo está seco, que a gente vem passando por algumas dificuldades, que a situação, o perfil do apicultor hoje, dentro do programa, é um perfil de agricultura familiar, ou seja, a gente tem uma renda aí, uma coisa meio apertada, e a gente tem buscado algumas parcerias para tentar minimizar essa questão da contrapartida. E as outras atividades também têm um valor, são valores diferentes, porque são empresas diferentes, são suportes diferentes, não só, por exemplo, o zootecnista, na bovinocultura de leite a gente tem um acompanhamento veterinário, de uma coordenação. Então, o Favo Cheio, ele está dentro desse programa maior. Ele surgiu através de uma adaptação do projeto Balde Cheio, que eu acho que algumas pessoas aqui já conhecem. Quem não conheceu, quem nunca ouviu falar, é um projeto desenvolvido pela Embrapa Pecuária Sudeste, lá de São Paulo, e ele foi implantado. Ele, na verdade, faz parte hoje em vários estados, praticamente todos os estados do Brasil, e ele é um programa que aqui em Alagoas foi implantado há uns 7, 8 anos atrás. E aí a turma do leite começou a dar resultado, começou a mostrar viabilidade dentro dessa metodologia, e aí o Sebrae e demais parceiros começaram a aplicar em outras. Vamos tentar adaptar? Dentro do Sertão Empreendedor, a ideia de trabalhar a apicultura foi dentro da metodologia do Balde Cheio. Então, eu faço parte da turma dos primeiros bolsistas da Emater e, à medida que eu entrei, eu tive a oportunidade de começar no Balde Cheio desde o início. Então, a gente sofreu a implantação, a gente suou e a gente colheu alguns resultados. Então, a partir daí, surgiu-se o Papo Cheio, que é a parte da avicultura, surgiu o Favo Cheio e aqui estamos para apresentar o que é a metodologia
né, a metodologia. Alguns resultados a gente vai apresentar em alguns dias de campo e eu vou fazer o convite para vocês no final da apresentação. O Favo Cheio é a difusão de tecnologia de convivência com o semiárido, através dos conceitos de produção intensiva, de gerenciamento e de organização da cadeia apícola. Ou seja, não tem nada de novo, não tem nada de novidade. Não tem nada, né, Marcondes? A Marcondes está aqui, é apicultor atendido do programa. Não tem nada de novidade. Na verdade, é a organização dos dados. E aí, quando eu falo gestão, é de você anotar. De você anotar o que você produz, de você anotar o que você gasta, de você anotar, de fazer todo o gerenciamento da atividade. E ainda tem uns cabos de só, sabe por que eu não anoto, Marília? Porque se eu anotar, quando eu começo a anotar que o negócio começa a ficar vermelho, eu fico logo aperreada e paro de anotar. Eu digo, e aí, meu amigo, se você não anota, infelizmente eu não tenho como lhe ajudar. Porque quando você começa a gerenciar, a gente pega aqueles dados, começa a jogar na planilha, ela começa a me mostrar índices, números, e aí a gente vai trabalhar pontualmente de onde fazer, o que fazer. E não tem nada de novidade. Quem é a base desse trabalho? Quem é a base desse trabalho para o semiárido? Que tecnologia é essa? Que tipo de manejo é esse que você está prometendo aí? O que o Odério já faz há bastante tempo. E vem repetindo. E eu, como zootecnista e como apicultora, já acompanho também há um tempo. O Odério vem aqui, fala uma palestra, a gente vai lá, faz um curso. E aí se fala de toda uma metodologia, aliás, de todo um manejo que se dá resultado, é comprovado que dá resultado e ninguém aplica. E aí a gente vê lá os kits, né, da Codevas que foram distribuídos no sertão, ou seja, tem matéria, tem caixa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que povoar. Eu encontro o Tiago lá, uma pilha intocada, alguns usam, outros não. Então, assim, o grupo que a gente está atendendo hoje existe dentro dos objetivos individuais de cada um, que faz parte do planejamento do projeto, e alguns me dizem, Marília, eu tenho como objetivo povoar o que tem aqui, ó. Então, eu tenho muita caixa intocada aí, eu preciso tirar, eu nunca consegui, eu já consegui, eu já perdi, enfim, a gente encontra de tudo, né? E aí, uma coisa forte que chama a atenção é que o conhecimento realmente tem. Sabe, o conhecimento vocês têm, a gente encontra lá apicultores capacitados, agora colocando na prática o que aprenderam, o que ouviram, o que foi repassado, a distância é enorme, enorme mesmo. E aí, voltando aqui, o objetivo é esse. Outro do objetivo, utilizar o que o professor falou, utilizar uma propriedade pertencente à agricultura familiar, onde será utilizada como unidade de referência, ou seja, eu preciso fazer uma pessoa rodar para que os outros acreditem. Por que em alguns municípios a gente não conseguiu apresentar o Favo Cheio? Apresentar. Eu não estou falando de aderir, não, de adesão, não. Porque eu não consegui, Poliana, via Sebrae, a gente não conseguiu entrar para apresentar esse projeto. Porque algumas pessoas dizem, não, aqui a gente não tem interesse. Eu não tenho interesse. Aqui a gente realmente já sabe de tudo e não é interessante. Bem, não tem problema, a gente vai tentar bater em outra porta. Então, existe uma resistência grande. Existe. Isso aí a gente vive dia a dia. E eu não posso deixar de falar isso. Né? Porque a gente que está lá na ponta, né, que vem levando as pancadas, a gente precisa distribuir. A ideia hoje é que é mostrar para vocês que existe algo que está sendo feito com seriedade, com compromisso, acima de tudo, e que dá resultado. Usar a sala de aula prática e ser exemplo para os outros apicultores. Ou seja, a gente precisa fazer alguém rodar para mostrar. E eu tenho certeza que daqui a uns dias a gente vai ter uma nova oportunidade de mostrar esses números para vocês. Quais são os direitos e deveres? Para mim participar desse programa, o que é que eu preciso fazer? Permitir visita à sua propriedade, ou seja, se você começa a fazer parte de um programa, se você vem seguindo as regras, se a coisa vai funcionando, por que não mostrar para os amigos? Por que não servir de exemplo para outros apicultores que têm tempo, que já estão com tempo na atividade, mas precisa de um incentivo? Na verdade, precisa ver para crer. E às vezes eu venho aqui, falo, venho da ideia, você não me conhece, mas a minha menina tem uma conversinha até bonita. Agora eu quero ver se na prática a coisa funciona. Então a ideia é você ir visitar. Né? Essa ideia é justamente para isso. Executar sempre o que for combinado, porque vocês, o apicultor que faz parte do projeto, ele recebe uma visita uma vez por mês. E toda visita ela é registrada e a gente sempre deixa uma atividade para a próxima.
Ou seja, a gente não vai lá para bater papo, para tomar café e para ficar debaixo de um alpendre, não. Olha, tá muito quente. Tá muito quente. Não vamos não para o campo hoje. Eu digo, rapaz, a gente tem umas coisas para fazer. Eu realmente vim para fazer. Não vim para bater papo. A gente não sai de casa para isso. Eu acho que esse tipo de seriedade é o que dá, é o que a gente, são os frutos do resultado que a gente vai colher mais na frente. Para aqueles que quiserem, lógico. Né? Realizar anotações de caderno de controle de campo, ou seja, fazer anotação. Eu tenho hoje apicultor que é analfabeto. E a gente usa outro tipo de artifício. Se você não anota, eu anoto para você. Mas a gente usa cores, a gente usa fotos. Ou seja, desculpa, a gente arruma para aquilo que realmente não quer fazer. Mas quando quer, Tiago, é totalmente possível. Ser acompanhado pelo consultor técnico com uma visita mensal e sair do projeto a hora que achar adequado. Olha, eu não estou... Já tive também saídas agora no final do ano. Não, mas eu realmente não estou me adequando à metodologia. Né? Eu sei que a gente tem tentado, eu realmente não me adaptei. Existe realmente um nível de cobrança, existe seriedade, mas isso aí realmente para mim não está sendo viável. Tem problema de forma alguma. Vamos estar sendo amigo do mesmo jeito, certo? Para o consultor técnico, ou seja, para o produtor tem direitos e deveres e para a gente também. Ou seja, a minha parte, aplicar diagnóstico, a parte técnica do negócio. Providenciar pluviômetro e termômetro, para que isso? A gente começa a controlar. E aí eu tenho apicultores que têm controles pluviométricos de 13, 15 anos. E a gente tem como comparar com a produção que eles tiveram ao longo do tempo. Alguns têm anotado alguma coisa, mas a grande maioria não. Visitar a unidade assistida uma vez por mês. Unidade assistida, que é unidade de referência e unidade assistida. São todos os apicultores assistidos pelo programa e tem aqueles que são referência. Aqueles que são referência, ou seja, que tem uma velocidade maior de resultados e de dedicação ao programa, se for necessário, a gente faz mais de uma visita por mês. Ou seja, de acordo com a demanda, certo? Orientar o apicultor nos controles de campo e atender ao número que é o que o programa pede, que a gente tenha 30. Quais são as tecnologias? Eu venho com a parte gerencial do negócio, que é o quê? O diagnóstico de cada propriedade, saber quais são os potenciais, quais são as limitações de cada apiário, cada propriedade apícola é diferente uma da outra, mesmo que seja vizinha. E a gente tem isso, por exemplo, no Poço das Trincheiras eu tenho 2 apicultores. Eu tenho um que a gente chama de sul e outro de norte. Né? O que está no sul ainda tem um pouquinho de água, um negocinho mais tranquilo, que é Ismar. Na beira da pista, acesso bom, de Ismar, que é top de linha. E tem Zenildo, que é lá quando o vento fez a curva. O negócio lá é meio acochado. E até para chegar em topo da Aroeira. E aí, assim, o negócio lá é pesado. Então, assim, a água a gente tem com muita dificuldade, mas tem. Elas não estão passando sede. E a gente tem feito o tipo de manejo também da mesma forma. Então, a gente contra isso em propriedade, em municípios, no mesmo município, propriedades relativamente próximas, com situações totalmente diversas. Estabelecimento de metas, ou seja, eu não estou lá só visitando para a gente povoar, multiplicar ou produzir. Né? Precisa ter um ponto de referência, sabe, Diego? Onde é que você quer chegar? Qual é o seu objetivo como apicultor? E aí eu tenho diversos. E a gente vai trabalhar em cima daquilo, Bruno. Eu quero produzir por ano 5 toneladas de mel. E aí eu encontro outro. Marília, meu objetivo, minha meta desse ano é a gente povoar aquelas caixas que estão ali. Tem como? Tem. E a gente estabelece algumas metas a curto, a médio e a longo prazo. E tem apicultores que dizem, eu quero tirar 20 mil conto por ano. Eu digo, tá certo, posso anotar? Posso. Agora vamos ter que trabalhar um bocado. Então, assim, nada é impossível. Nada é impossível. Desde que com planejamento. E a gente tire do papel. Né? Não adianta você fazer um quadro de gestão à vista, botar as coisas na parede tudinho, e não tirar do papel e colocar em prática. Certo? Então, eu tenho organização da atividade, análise e intervenção técnica. Essa aqui não tem, são, na verdade, assim, a parte do gerenciamento que a gente faz de uma forma geral. Dentro da gestão, planejamento, eu tenho a execução e manejo e o acompanhamento. Aqui são os eixos que a gente vem trabalhando. Aqui são alguns materiais de gestão que a gente tem utilizado. Esse checklist é baseado em algumas informações que a gente viu lá no Ceará. Os resultados dentro do programa, o que é que se espera? Então, quando eu falo conhecer números, é porque os números a gente não conhece.
A gente não conhece, hoje a gente sabe preço, né? Porque o camarada vende, tem, ó, Marília, a média de preço minha, eu vendo para a cooperativa tal, me paga tanto. Eu vendo para fulano de tal, com empresa privada, ele me paga isso aqui. Eu vendo na rua, o preço é esse. Eu digo, e quanto gastou? Não, isso aí eu não anotei. Eu digo, você anotou a sua mão de obra? Ela precisa ser remunerada. Não. Eu só anoto quando eu pago alguém. Eu digo, então a gente vai começar agora a anotar tudo. Porque o custo de produção, ele é construído com todo mundo, com tudo que é gasto. Então, qual é a média de preço? Olha, Marília, a minha média de preço hoje é de R$10 o quilo de mel. E o custo de produção? Está custando para produzir 1 quilo de mel, 3. Então, quer dizer que os 7 você está livrando. Você botou aí dentro do custo total a mão de obra, sua mão de obra, dos meninos, porque a gente precisa remunerar os meninos também que estão ajudando. Um filho, como é que eu vou fazer com que aquele camarada fique? Né? Como é que eu vou incentivar um filho a ficar, a não querer sair? É gerando oportunidades. E aí a gente tenta envolver também. Tenta envolver mulher e eu envolvo todo mundo. Né? Eu digo, quando o cabo está meio amarrado, eu boto logo a mulher na jogada. Eu digo, amigo, vamos entrar aqui para facilitar esse negócio. E o cabo ali já está começando a dar trabalho. E aí os resultados, isso aqui, é conhecer alguns números, como produção, receita, preço recebido, custo operacional, custo total, o lucro, aumentar a eficiência, aumentar esses números aí que a gente tem encontrado nos congressos. E é essa média de 12 quilos por colmeia ano. E aí, assim, eu encontro muito lá, disse, não, eu não tenho. Eu vejo muito no seminário, eu vejo muito essa informação, mas eu não tenho no meu apiário. Então, é conhecer um pouco desses números. Torná-los competitivos no mercado, torná-los referência em produção. Não prometo milagre, sabe? Que fique claro. Que fique claro que não prometo milagre. Porque se eu soubesse, eu ia fazer alguma coisa para mim, né? E depois ia tentar realmente ajudar. Então, eu prometo, a única coisa que eu me comprometo é o compromisso, sabe, Roró? Em a gente tentar auxiliar, em tentar mudar. E essa última coisa aqui, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, resgatar a autoestima dos apicultores. A gente encontra a turma bastante desgastada lá no sertão. E aí, quando eu cheguei, sempre disseram, rapaz, é mais um projeto que está chegando aí. Você tem data para chegar, não tem? E você vai embora quando? Bem assim, eu liguei para a Maria, nem cheguei. Eu digo, meu amigo, vamos pelo menos começar o negócio aqui. E à medida que você realmente vê que não vale a pena, fica à vontade para sair. E aí, hoje a gente vê, assim, vê a turma um pouco mais animada. Choveu, né? Dona Cissa, que era para estar aqui, que é fã de Odé, não veio. Então, para a Dona Cissa não estar aqui, meu amigo, é porque o negócio está bom lá. Né? Choveu, tem caráter, tem que fazer o mesmo de coisa. E aí a gente, vou mostrar para vocês aqui em Alagoas algumas coisas que a gente já vem fazendo. Hoje a gente está presente o Favo Cheio dentro desses municípios lá do sertão. Eu tenho Senador Rui Palmeira, eu trabalho com a turma em São José da Tapera, Piranhas, Olho d'Água do Casado e Poço das Trincheiras. E nós estamos hoje com 19 apicultores. Dos 30, então hoje fazem parte do programa os 19. Tem apicultor aqui presente que é Marcondes. Marcondes está aí? Marcondes está aí? Bom, depois eu mostro. E algumas ações executadas. Aplicação do diagnóstico. Então, assim, são as ações que estão dentro da programação que a gente faz. Para mim poder saber, primeiro, para onde eu vou. Se eu vou para Maceió, saio de União, vou para Maceió. E se eu não me organizar, eu vou ter que pegar a BR ali à direita. Não, Marília não se organizou nada. Puxo para Ibateguara, depois eu desço, vou para Laje. Então, assim, eu perco tempo. Então, se eu não me planejo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o tempo que eu vou gastar. Então, o trabalho começa a partir da aplicação do diagnóstico. Eu preciso saber o que é que a turma tem. Quantas caixas você tem? Como é sua área? E não é só aplicar papel, não, é ir lá para o campo. Para ir olhar se aquilo ali que realmente está, de fato, se bate uma coisa com a outra. Né? Não, eu tenho, quando eu comecei, eu tenho uns questionários iniciais aí. Eu tenho tantas caixas. E o pasto apícola é isso, aquilo. Beleza, vamos dar uma olhada? Vamos andar? Qual é o seu potencial? Será que você tem capacidade de a gente colocar mais? Né? Será que a gente tem capacidade de povoar mais? Então, a gente começa o trabalho a partir daí. Identificação dos apiários. Por que identificação? Como é que eu vou anotar alguma coisa se a caixa não tem um número? Então, aqui a gente teve vários exemplos. Tem apicultor que disse, eu posso colocar nome. Eu digo, meu amigo, você pode botar o que você quiser. Então, em vez de caixa 1, em vez de enumerar, vai ser nomes. Essa daqui é Isabel, essa daqui é fulano de tal, pela rainha.
Essa aqui eu digo, batize como você quiser. O que a gente precisa realmente é identificar para iniciar os controles. O gerenciamento do apiário, que são as anotações, aqui está a Dona Irene. Dona Irene tem uma carguinha boa de 70 e poucos anos. Dona Irene é topada. Dona Irene faz parte da turma mais experiente, né, de mais idade. E Dona Irene anota tudo, gosta de fazer uma propaganda do sandal, porque toda foto que eu tiro com ela, ela está com esse bexiga desse sandal do lado. Anota. O que não consegue anotar, ela pergunta, ela anota num caderno, ela anota do jeito dela, mas a gente consegue fazer. E que tipo de anotação é essa? Pedro falou sobre o calendário apícola. Eu diria que é uma das coisas mais importantes. A gente precisa conhecer o que tem na nossa região, na nossa área, no nosso apiário. E aí hoje, choveu um pouquinho lá no sertão e a turma está assim, Marília, o que é que eu planto que me dê resultado logo? Eu digo, meu amigo, esse é o chamado milagre. Esse a gente ainda também não descobriu. Eu digo, você que cria abelha, vocês apicultores, precisam plantar. Que eu acho que a turma... Acho que a gente vai repetir um pouco aí ao longo do dia. Eu tenho muito apicultor com área devastada. E aí a gente tinha 30 e poucos enxames, tudo no grau. E aí agora veio fazer que não outro. O bicho pegou, faltou água, deu um descuidozinho, aí perde 12, perde 14. E o bicho pega. E agora a gente vai plantar, eu digo, agora precisa plantar. E que tipo de espécie? Principalmente a que se dá aqui na sua região. O que é que tem aqui? Vamos fazer um levantamento? O calendário apícola que você está anotando está servindo para quê? Para a gente identificar qual é o período que ele dá. Aí vem questão de alimentação, vem questão de manejo. A gente recebeu uma informação de indução de florada. E aí a turma, não, porque só dá certo lá no Ceará. Eu digo, você já fez para ver se aqui dá certo? Não, não fiz não. Eu digo, então façam. E faça um negócio bem feito. Aí depois você pode dizer se deu certo ou não. E aí aquela turma do duvida, né? Eu vou duvidar, digo, duvide, criatura. Agora duvide, seja chato fazendo. Não seja aqueles cabas que ficam enchendo o saco e não faz, não. Tem que fazer. Entendeu? E aí assim a gente vem conseguindo fazer alguma coisa. Coordenada geográfica para identificar onde é que estão os apiários. Alguns têm 2, 3, 4, 5 apiários. O manejo produtivo e de manutenção seguindo os checklists que a gente recebeu, esse tipo, já tinha um manejo que a gente já fazia, e o manejo, o curso que a gente fez lá no Ceará, ele veio reforçar o que deve ser feito e quando deve ser feito. Aqui tem a turma de manejo, tem a turma do poço, tem uma turma que está começando, uma turma que tem um ano aí de apicultura. Eles gostam de inovar aqui, ó, Rene Mari. Fizeram até uma bancadinha aqui para não ficar me abaixando para anotar minhas coisas, sabe? Aí eu acho arretado, eu digo, bicho, eu gostei desse negócio, eu tenho até um escritório móvel, né? E é arretado. Turma nova, o menino, eu digo, o menino lá também, tudo curioso, eu digo, vamos botar um macacão, vamos entrar no negócio para poder aprender, estimular. A ideia é essa. E aí eu venho o levantamento apícola, de flora apícola, a gente vem identificando, eu não sei, eu conheço como nome popular, diga anote. Se possível, tire foto do celular. Não tem como tirar foto, não tem problema. A gente vai lá na minha visita, a gente olha, tira foto, catalogar. Começar a entender e montar um calendário apícola por município, por região. Porque dentro de Itapera eu tenho uma diferença enorme. Dentro do Poço das Trincheiras, que são 2, flora totalmente diferente. Lógico que tem algumas espécies que prevalecem nos 2 apiários. Placas indicativas, a gente já teve alguns problemas lá, a turma que começou, rapaz, eu preciso botar uma placa. Eu digo, vamos botar a placa. Se a gente botou o número das caixas, vamos começar a alertar. É uma questão de segurança. Então, assim, são algumas coisas, sabe, Diego, assim, que às vezes pode parecer bobo, mas que faz parte do gerenciamento da atividade. E a gente faz com o que tem. Aqui é o início da avaliação, Dona Irene, seu Zé Damasceno, que é a turma aí, ó, a turma de terceira idade, começando a pesar, começando a medir, começando a anotar, todo mundo envolvido. Início do abastecimento de dados também. Essa é a planilha que a gente utiliza no programa e ela é abastecida em cima das anotações de cada apicultor, ou seja, é feita individualmente, tem uma planilha individualmente e anualmente a gente gera um relatório, onde a gente descobre uma série de coisas. E aí eu vou colocar o que tem de capital empatado, eu vou colocar tudo. Eu tenho lá tantas colmeias, eu vendo, Marília, eu tenho 3 clientes, vamos anotar os 3. Eu vou fazer um papelzinho aqui diferente. Vou botar aqui 3, vou lançar 3 clientes. Tem como anotar? Tem como anotar.
Então, é um mel que eu vendo da cooperativa, é um mel que eu vendo a uma empresa privada e é um mel que eu entrego na feira, no supermercado, alguma coisa, eu fraciono ele. E aí a gente tem uma média de preço. Então, fulano de tal é R$6, é R$5. A gente tem hoje, apicultor nosso, com a média, mais do que isso, com a média de quase R$20 ano, porque ele tem vários clientes. E aí, quando eu coloquei isso no papel, que a gente começou a conversar, ele disse, rapaz, eu nunca pensei, eu não observei isso aí. Eu disse, já anotou o que gastou? Não. Como a gente começou a anotar ano passado, a gente começa a ter o custo de produção. Se a média é 20, como exemplo, e o seu custo está sendo R$5, digo, 15 está livre. Então, vamos começar a organizar, porque nem todo mês é aquela coisa diferente do leite. O leite, querendo ou não, você tem uma renda lá quinzenal, mensal, seja o que for, e do mel não. Então, a gente é escasso. Então, a gente se programar. Mais do que nunca, o apicultor precisa ser profissional e ter planejamento. Certo? E aqui a gente consegue ver, enxergar. Aqui está aí, ó, alguns apicultores atendidos pelo programa. Dona Cícera Cupira, acho que alguns conhecem. Seu Cícero de Sabina, aqui a turma é a turma mais experiente, eu diria. Tem muitos anos de apicultura. E aí eu senti, nós do programa tivemos uma certa resistência com a turma mais antiga, justamente por isso, por achar que já tinha bastante conhecimento e não precisava de nenhum auxílio. E aí Dona Cícera foi uma que disse, ele disse, olha Marília, eu realmente já recebi, já participei de várias ações do próprio Sebrae, já me capacitei, já participei de meio mundo de coisa, mas eu nunca soube desse custo de produção meu. E outra, não é só saber, não é só anotar aqui, ó. Isso aqui, minha gente, é uns quadros que a gente chama de gestão à vista. Na verdade, é uma folha de isopor que eu boto lá para enfeitar, para poder toda vez eles estarem ali. Eu digo, quando passar por aqui, dê uma olhadinha e vá olhando para esse número, e vá olhando para essas coisas vermelhas que eu estou botando, para poder a gente começar a discutir. Seu Cícero hoje está sentado para conversar com ele, ele disse, não, agora eu vou me amostrar na cooperativa. Eu vou chegar lá e vou perguntar, quanto é o teu custo de produção, fulano? Eu digo, só porque o outro não sabe, né? Ele disse, porque eu preciso mostrar que eu estou me profissionalizando. E a ideia é essa. Então, assim, a ideia é vocês entenderem. A ideia não é a gente botar foto bonita aqui, né, Poliana? A ideia não é vender, sabe, o negócio é bonito, o negócio é perfeito, é milagroso. Não. É fazer com que eles entendam. E que quando o projeto acabe, eles dêem continuidade. Né? Dê continuidade e prosperidade ao negócio. Participação de eventos, aí a gente tem participado de algumas capacitações, tem buscado informação. Informação nunca é demais. Informação sempre tem o que agregar. Então nós somos verdinhos. Os meninos, eu digo, vocês já participaram de muita, eu digo, mas é bom ir, é bom sair de casa. É bom ouvir, sempre tem o que contribuir, sempre tem o que você agregar. Aqui algumas missões, a turma de apicultura aqui é lá na cooperativa, na Copeaps, na sede de Piranhas. E nós temos aqui um grupo de apicultores do Poço das Trincheiras que receberam o kit da Codevasf, receberam a capacitação inicial, a de manejo, foram contemplados por kits de apicultura. E aqui, ó, começaram a povoar, começaram a sair de casa para ouvir como é. E aí, quando chegou lá, a conversa era toda bonita. Dona Cícera falando só das coisas boas. Dona Cícera, conte o aperto. Porque as coisas boas, bom no bom, todo mundo é bom. Eu quero ver você ser bom no ruim. O negócio está apertado. Então, a gente precisa ser claro e não esconder nada. Certo? A ideia é essa. Alguns eventos que a gente tem buscado também. Tudo que contribua para a apicultura, por favor, cheio. E eu diria que essa daqui foi o ponto alto do programa até agora foi essa capacitação no Ceará, tá? Uma rasgação de seda da bexiga, não tá? Mas, de fato, a gente precisa mostrar que é a pessoa que tem conhecimento, que tem experiência, além de pesquisador, é apicultor, que tem experiência no negócio e que tem saídas e alternativas pro semiárido na apicultura. Então, Odério não conta aí nenhuma novidade. Eu sei que a turma que teve a oportunidade de fazer um curso com ele há, sei lá quantos anos atrás, que a gente não teve, se repete a mesma coisa. Mas não é aplicado. Não é aplicado. Você chega lá na ponta e você vê, rapaz, ó, eu sei que tem que fazer isso, porque eu já fui lá em Odéres, porque não é Odério, é Odéres, lá no sertão é Odéres. Eu fui lá em Odéres e ele disse que ele recomenda isso aqui para fazer isso aqui. E por que não faz? Por que a gente não coloca em prática?
tem esse senso, falta um pouco, de iniciativa para botar a coisa para rodar. E aí a turma do Favo Cheio, grande parte dela esteve presente no Ceará, pôde participar da capacitação ao longo de uma semana. Pelo menos a turma que foi, a gente está conseguindo fazer e dar uma velocidade boa aos trabalhos. As expectativas futuras, evitar isso aqui, ó, que Melgueira, que as caixas que estejam empilhadas, Márcio, vire segundo, terceiro, quarto plano, que é, mas isso aqui é para quê? Não, agora estão pondo. Estão pondo e você agora não pode tirar daí não. E, rapaz, o negócio está feio. Ou seja, a gente encontra muito isso ainda também. E aí a gente quer também proporcionar, de alguma forma, quando eu falo do resgate da autoestima, mas a ideia é a gente proporcionar isso aqui, ó, que o apicultor também tenha um tempinho, sabe, Pedro? Para rede, para sombra, para dinheiro, para água fresca. Eu acho que é bom e todo mundo merece. A gente brinca um pouquinho sobre isso, que a atividade, a gente ouve muita reclamação, a gente ouve muita choradeira, e eu sempre me coloco na posição contrária. Se eu, como técnico extensionista, for chorar junto do apicultor, meu amigo, a gente não vai para canto nenhum. Então, a temperatura tem que estar inversa. Quando o cabo está chorando lá, eu tenho que estar feliz. Monte no que for, sabe, Renemar? Meu amigo, tem saída, tem oportunidade. Isso aqui não é milagroso. Isso aqui não é milagroso. Mas é um programa que deu certo em outras atividades e a gente está adaptando para a apicultura. E a gente, a partir de setembro, a gente vai proporcionar aí alguns dias de campo nas unidades de referência no sertão. E são 3 unidades com perfis diferentes. E a ideia é mostrar para vocês, estar apresentando para a sociedade, para os apicultores, para os municípios, para a região, o que vem sendo feito. Então, tá aí meu contato, tem o contato com a Paulina, que é do Sebrae. Esse programa é um programa do Sebrae em parceria com o Senar, executado pela Efetiva, que é a empresa que eu faço parte, que eu sou credenciada junto ao Sebrae. E é isso, eu espero que tenha dado uma clareada, sabe? Deu para entender. Eu agradeço demais, Diego, assim, a oportunidade de a gente poder apresentar o programa, porque é um projeto de Alagoas para Alagoas. E aí, assim, você pode me dizer assim, eu tive na reunião da Câmara Setorial para apresentar, e algumas pessoas até me colocaram, olha, tem algumas técnicas de manejo que você pode implementar. E aí, até Tiago ajudou na resposta. Eu disse, não, mas esse programa é para o sertão, é para o semiárido. Então, não tem que inventar roda. A gente já tem as informações, a gente já tem os manejos adequados, a gente precisa sair da zona de conforto, deixar de desculpa e colocar em prática. Certo? Obrigada.